Hoje, a gente vai conversar sobre um tema complicado, mas necessário: o trauma religioso no Brasil. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas ele tá aí, presente na vida de muita gente, e chegou a hora de encarar essa realidade de frente. A manipulação religiosa no Brasil não é só um truque antigo. É um esquema de controle psicológico que mantém milhões de pessoas presas numa mentira institucionalizada que destrói vidas inteiras sem prestar contas a ninguém. E o tema de hoje atinge o nervo mais sensível dessa farsa: os efeitos reais, profundos e devastadores do trauma religioso. Um fenômeno que adoece emocionalmente o nosso povo há séculos, mas que a religião sempre empurrou para debaixo do tapete. Você que está aqui agora sabe muito bem do que eu estou falando. Você já foi condicionado a obedecer, a se calar, a aceitar humilhação em nome de uma verdade absoluta que nunca te libertou de nada. Você cresceu com medo do inferno, culpa por pensar e vergonha de existir. Isso não foi fé. Isso foi condicionamento. Isso foi controle mental. E toda essa estrutura de poder foi construída e mantida por desonestos intelectuais, mentirosos, profissionais, mercenários da fé, que lucram com o sofrimento, com a submissão e com a fragilidade emocional das pessoas. É um sistema que se alimenta da ignorância e se fortalece pelo medo. Mas hoje a gente vai romper mais uma corrente, porque o vídeo de hoje desmonta mais uma mentira religiosa. E faz isso com base na experiência real de alguém que saiu desse buraco e expôs, sem medo, o impacto brutal da fé no psicológico humano. Aline Câmara, terapeuta, especialista em trauma religioso, mãe, esposa, empresária psicóloga formada na St. Leo University, a primeira profissional do Brasil a identificar e nomear a síndrome do trauma religioso. A mulher que jogou luz no padrão destrutivo chamado crenças da crença, que domina a cabeça de milhões de brasileiros desde a infância. Ela é prova viva de que a lavagem religiosa não é metáfora, é um processo, é um método e deixa cicatrizes reais. E o que você vai ouvir aqui hoje não é opinião, é denúncia, é bomba. É revelação sobre um mecanismo de manipulação que opera impune dentro das igrejas, enquanto o Estado finge que não vê. Então presta atenção, compartilha, comenta, porque você faz parte dessa rebelião contra o engano organizado. Não fica passivo, não fica calado. Toma posição. É guerra intelectual. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O único lugar que você pode cometer crimes sem ter punição é dentro das igrejas, dentro da religião. Isso você falou uma verdade. Muitos preconceitos podem ser abertamente falados dentro da capa do escudo religioso. Eu já ouvi grandes líderes religiosos, grandes com muitos seguidores. Como funciona isso na lei, por exemplo? Porque, por exemplo, na lei tá claro que você não pode ser racista, não pode ser homofóbico. Você não pode ser xenofóbico. Dentro da religião, se você falar que uma pessoa ela é gay e vai pro inferno, tá tudo bem, a lei não faz nada? Não faz nada. É sobre isso. É por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. É por isso que a gente precisa trazer isso como pauta. Por que isso não deve ser pauta? Por que as pessoas falam que religião não se discute, uma vez que eles cometem crimes justificado na Bíblia? Em nome da religião. Em nome da religião. Em nome de Deus, né? Você vivencia uma dissonância cognitiva muito forte entre aquilo que é racional e entre aquilo que você está aprendendo que é a verdade absoluta. Aquela verdade absoluta, você olha para aquilo e você percebe que não faz sentido. Não faz sentido muitas vezes para sua vida, não é uma verdade universal. E dentro de você, você sabe que aquilo não faz sentido. Mas você precisa reafirmar aquilo, porque a fé é aquilo que você não pode ver, você não pode tocar. Não pode provar, né? Você não pode provar, é o improvável. Então a fé é isso. A fé você tem naquelas coisas que você não pode ver.
Então você precisa o tempo inteiro se autoafirmar. E aí é quando surge esse fanatismo. Quando você começa a impor na vida do outro, quando você começa a gritar aquilo, porque lá dentro de você aquilo te incomoda. Isso, você sabe que aquilo não é verdade pra você. Você tem que gritar, botar pra fora, né? Você da maneira mais raivosa. Exato, isso faz parte da psicologia social. Na psicologia social, quanto mais você grita e se mostra como figura de autoridade, mais as pessoas acreditam em você. E é por isso que eles agem sempre dessa forma tão raivosa, gritando. Amiga, Aline, tem alguns pastores que eles são assim. Não vou falar nome para não ganhar processo, mas tem alguns pastores que ele já entra gritando: a paz, irmãos e irmãs. É o seguinte, Deus hoje tem uma palavra para você. E aí eu acho que as senhorinhas em casa ficam tipo... Ah! E aí eu falo, gente, como que esses pastores arrastam multidões, né? Se esse pastor tem uma cutis bonitinha, uma pele bonitinha, e ele tem essa coisa de pá, eu vou ser assim, eu vou começar a fazer isso. Você vai se inscrever no meu canal ou não vai? Sabe assim? Por aí. Aí eu falo, gente, como, de verdade, eu me pergunto como que tem gente que acredita nesse discurso agressivo. E tem muita gente. Muitas pessoas. Porque, inclusive, isso é psicologia social. Quando você olha para figuras de autoridade, porque o que acontece? Quando você é criança, você é impedido de questionar principalmente figuras de autoridade. Pai, Começa mãe, onde? avô. Pai e mãe, avô e avó. Aí o médico, o seu professor, você não pode questionar. Uma vez que ele diz que aquilo ali é uma verdade, se torna uma verdade para você e você não pode questionar porque é uma figura de autoridade. Se você questionar, logo você está desrespeitando. Então isso também é ensinado pela igreja, a submissão. Você se torna alguém submisso a figuras de autoridade. E quando você ouve alguém gritando, você aprendeu lá atrás que Deus ouve seus pensamentos, Ele olha tudo que você faz, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja pensando. Ele controla absolutamente tudo. E se você falhar, esse Deus, ele pode te castigar. Vai te punir. Quando você vai crescendo e você aprende sobre submissão, você está submetido a essa figura de Deus que foi construída na sua mente, de que é um Deus poderoso, mas que é castigador. Eu tinha muito mais medo de Deus até do que do diabo. Porque Deus, ele estava à espreita o tempo inteiro, olhando tudo que eu estava fazendo. Eu não podia mentir, eu não podia pensar em nada que Deus estava ali, eu ficar, Senhor, me perdoa, me perdoa. Inclusive, a gente acaba desenvolvendo toque religioso por causa disso. Esse medo que a gente fica constante, a gente acaba desenvolvendo, porque a gente fica ali, Senhor, me perdoa, não, eu não deveria estar pensando nisso, não deveria sentir isso. Não, e às vezes o pensamento vem que a gente nem sabe de onde vem, fala, gente, por que eu pensei isso? Porque são pensamentos. É, intrusivos, tem uns Intrusivos. nomes aí. E aí a gente fala, não, mas já pede perdão. Eu lembro muito, falavam isso na igreja, né? Deus te conhece, Aline, no seu íntimo, nem onde nem você conhece. Eu ficava, meu Deus. Exato. Eu ficava, ai, que maravilhoso, mas hoje eu vejo que é uma invasão de privacidade É absurda. uma loucura isso. Não quero, não vai me olhar, deixa eu. Imagina uma criança aprendendo a respeito disso. Então, você vai crescendo debaixo dessa submissão divina. Porque você sente medo o tempo inteiro de ser castigado. E aí você vai crescendo, aprendendo a não questionar outras figuras também de autoridade. Seu líder religioso, seus pais, seus avós. Então, você está sempre submetido a tudo aquilo. Então, quando surge um líder religioso que grita, que impõe, que você deve fazer, você ouve aquele líder religioso como se fosse a própria voz de Deus. Verdade. E também, às vezes, até ativa um lado criança na gente que fica com medo. Exatamente e aí, tipo, isso. Esse pastor aí Isso te infantiliza. Isso. Te infantiliza. A dependência, ela faz isso. Eles fazem com que você crie uma dependência nessa figura de autoridade que é Deus, porque você só pode fazer coisas se Deus aprovar. Então, logo, você se torna dependente dessa figura. Isso quando não, você também se torna dependente das figuras de autoridade que são os seus líderes religiosos. Para tudo que você precisa fazer, você precisa primeiro consultar o seu líder religioso. Se ele aprovar, ok. Se ele não aprovar, você não faz. E quando você começa a se desvincular desse meio, o que acontece? Você já é completamente dependente emocionalmente disso tudo. E aí você não confia mais em você mesmo. E isso te infantiliza. Você não tem mais autonomia. Você sente medo de tomar, às vezes, pequenas decisões. Tem gente que sente medo de colocar uma roupa e essa roupa não agradar os outros lá fora.
Tem pessoas que não saem sozinhas, porque elas não sabem se virar sozinhas na rua. Elas sempre têm que andar acompanhadas, sempre dependente de alguém. Tem pessoas que vão sair com a gente e elas não conseguem escolher alguma coisa no cardápio. Ela vai escolher aquilo que você escolher, mesmo sem gostar, porque ela se tornou completamente dependente e ela acha que as decisões dela são sempre ruins, sem essa aprovação. Entende como o trauma vai se infiltrando em coisas que a gente não percebe? E na vida, né? Não só dentro da religião. Eu percebo, você estava falando, eu percebo muito isso, falando da Igreja Católica, com muitos líderes religiosos da Igreja Católica. Porque quando você vai, por exemplo, ser freira dentro da Igreja Católica, esse negócio de submissão aí é o primeiro, é o mais top da lista, é o topo da lista. Quanto mais quietinha você for, quanto mais vamos lá, vamos fazer, mais você é, tipo, exaltada. Isso. Assim, nossa, a irmã Aline é uma bênção, ela não fala, ela não reclama de nada. Na verdade, a ideia, né, de não reclamar, a ideia de ser uma pessoa sempre, principalmente acho que mais para as mulheres, delicada, o homem tem que ser mais não sei o quê. Mas essa ideia de não reclamar, de não brigar, é uma ideia muito benquista na sociedade, né? As pessoas gostam de gente assim. Aí quando vem uma pessoa que critica, ou que briga pelos seus direitos, ou que se defende, ou que questiona... E a Aline é meio chata. Ela fala um monte de coisa. Fica questionando tudo, não gosto. É mimizenta. Entendeu? Então eu percebo muito isso dentro das religiões e que se estendem para fora delas, né? Quanto mais quietinho, submisso você for, para tudo é melhor, né? É claro, e foi justamente para isso que eles criaram toda essa narrativa. Tudo que foi construído foi uma narrativa com base no medo, na culpa, para que você ficasse caladinho. Até porque as religiões estavam em conluio com quem? Com os poderosos, com os reis. Enquanto o povo passava fome, os reis estavam ali com seus banquetes. E a igreja vem e começa a dizer que Deus não gosta que você odeie os seus inimigos. Ame seus inimigos, perdoe seus inimigos, dê a outra face. Você precisa ser manso e puro de coração, para que o povo não se revoltasse, não se rebelasse contra os poderosos. Olha, não tinha pensado por isso. E esse discurso serve muito mais para os pobres, né? Porque para os ricos... Você pode... porque os ricos já estão ao lado da igreja, né? A igreja... A gente esquece que a igreja, ela opera, ela foi o poder durante muito tempo, né? Ela que dizia o que podia, o que não podia, ela que criava as leis, a Inquisição mostra muito disso, né? E isso que você falou é muito real, assim, a igreja cria esse lado mais de ovelhinha para que o povo não se rebele contra os poderosos, né? E não vá lá destruir o castelo do rei. Exatamente, é muito parecido com a polícia militar, mas esse é outro assunto. Bota a placa de polêmica. Pois é, mas é assim que acontece. Eles querem que o povo fique manso e que aceite essa condição de se sacrificar. A gente é ensinado que tudo na vida é sacrifício, tudo é dor, tudo é luta, porque é assim mesmo que no céu você vai receber o seu galardão, lá você vai ter paz, lá você vai ter a sua coroa da vida, lá você vai morar em ruas de ouro, para que você se conforme aqui com a sua situação. Mas isso é por causa de todo o sistema. E aí, quando as pessoas falam assim, Aline, você está misturando política com religião. É porque religião juntas. É política, andam de mãos dadas. Andam juntas. A gente vê hoje esse curral, né, que está acontecendo, curral político. Estão usando os púlpitos como palanque para exigir os votos dos fiéis e usando as mesmas estratégias que são usadas dentro da igreja. Medo e culpa. O medo agora o inferno virou comunismo. Né? Agora... Bota mais uma placa de polêmica. O medo agora virou o comunismo. E agora eles falam também a respeito da venezuelização, né? Venezuelização. É difícil mesmo de falar. Mas eles falam isso como se fosse o próprio inferno, né? Como se o outro lado quisesse transformar tudo isso aqui no inferno. E aí, quem está do outro lado, que tem pouco conhecimento,
que busca pouco conhecimento, porque isso também não é incentivado dentro das igrejas. Você não é incentivado a estudar, você não é incentivado a ter pensamento crítico. Muito pelo contrário. É bom, né? Uma pessoa que não questiona. Fica quietinha, faz aí. Fica quietinha, submissão, fique quieto na sua. Por que você está questionando a Deus? Não tem porquê. Um dia Deus vai te dar todas as respostas. E quando eles fazem esse paralelo entre, olha, vão transformar o Brasil num inferno, com outras palavras, as pessoas entendem a mesma coisa. Eles são o próprio demônio. E as pessoas começam a obedecer aquele líder e a votar naquele candidato que ele está mandando ser votado. Porque aquele líder religioso é a própria figura de Deus falando para eles. Terra, né? Porque isso é política. A política saudável, ao meu ver, é aquela que você vê todos. Você não vai assumir um lado. Tudo bem, a gente acaba tendo um viés político, gostando disso, daquilo. Ah, sou de direita, sou de esquerda, não sei o quê. Só que a partir do momento que a gente entra numa caixa, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e não olha mais para nada, aí temos um problema. Você, mais uma vez, criou uma religião dentro de si mesmo. É uma religião. A gente É. coloca o quê? A religião tem o quê? A religião tem um deus, a política também vai ter os seus deuses. Exato. Uma vez esse padre, ele é falecido, eu mesmo, ele chegou para nós, a gente estava querendo que ele fosse num evento de música que a gente estava fazendo, e ele chegou para nós e ele falou, eu não tenho tempo. Eu tenho que ir para lá, para o grupo das senhorinhas tal, falou o nome do grupo, porque são elas que pagam o dízimo. Vocês não pagam o dízimo. Ele falou desse jeito. Eu fiz assim, o quê? Mas ele foi muito bom em vários momentos. Mas tem alguns momentos que ele precisou falar, gente, isso aqui é uma empresa. A gente não tá aqui brincando, a gente precisa de dinheiro. Eu entendo que a gente precisa de dinheiro, mas apoiar só um candidato é meio perigoso. Mas isso é a igreja, né? Isso. Ela anda ao lado do poder num mecanismo de doutrinação, né? E hoje a gente assistindo tudo que está acontecendo, a gente tendo uma bancada evangélica dentro do Congresso, é impossível não falar a respeito de religião, uma vez que eles estão decidindo sobre os nossos corpos, os corpos das mulheres, sobre políticas para LGBTQIA+. Não dá pra gente se calar. E aí eu vejo muitos ateus que ficam contra mim, né? Falam assim, como assim? Você tá apoiando o outro lado? E eu digo o seguinte, eu tô do lado de quem defende o direito das minorias. Você precisa estar do lado de quem vai lutar por você também, porque você também é uma minoria. Hoje o ateu tem muita dificuldade dentro do mercado de trabalho. É verdade, o ateu também é uma minoria, né? Ele é uma minoria Brasil, e talvez até mais atacado do que o LGBT. E eu digo isso porque o que eu vejo é que quando você diz a palavra ateu, isso assusta as pessoas de um jeito, eles arregalam. Mas como assim ateu? E não importa se você não acredita nos 399 milhões e 999 mil outros deuses, né? Não. É só o Deus deles. É só o Deus deles. Porque todos nós somos ateus. Se você perguntar pro cristão se ele acredita em Zeus, ele não vai, ele vai dizer que ele não acredita. Shiva. Mas o problema disso tudo é que a religião existe. Ela existe. Elas existem. Ela existe, não importa se Deus existe, se Jesus existiu, se não existiu, o pessoal entra nessa discussão, Deus existe, Deus não existe, Jesus existiu, Jesus não existiu, não importa, o que importa é que existem os dogmas e ela justifica muitas atrocidades que ainda existem no nosso mundo. Justifica guerras. A gente vê pessoas aí justificando uma guerra, o que está acontecendo, não, acho que não pode falar, né, aqui no canal, mas um extermínio de pessoas que está acontecendo e as pessoas justificando na Bíblia. Tá acontecendo aí, o que a Bíblia falou que ia fazer. É preciso que aconteça. Entendeu? Assim? Então, é para isso que a gente precisa olhar. Isso causa traumas, isso cria separações, isso causa divisões. Tudo o que você acabou de ver desmonta mais uma mentira religiosa construída para manter gente boa presa num sistema que nunca se importou com verdade, liberdade ou dignidade humana. A fala da Aline Câmara escancara sem piedade aquilo que muitos de nós vivemos na pele e não tínhamos palavras para explicar. A religião não é só crença, é mecanismo de controle, é engenharia emocional, é estratégia de manipulação que se infiltra na família, na escola, na política e na cabeça das pessoas desde que elas são crianças.
E o mais revoltante é perceber que tudo isso sempre foi empurrado como se fosse amor, quando na verdade era medo, culpa e submissão disfarçados de espiritualidade. Aline rompeu esse ciclo e trouxe para a luz aquilo que os religiosos mais temem: a explicação racional do sofrimento que eles mesmos criam. Ela, que foi criada dentro desse ambiente, que viveu o peso das crenças da crença, que identificou o padrão de trauma que destrói a autoestima, autonomia e senso crítico, teve coragem de denunciar a estrutura inteira sem se esconder atrás de metáfora. Ela mostrou que não existe propósito divino nenhum na dor das pessoas. Existe abuso psicológico travestido de fé. E quando uma pessoa como ela, mãe, esposa, empresária, psicóloga formada na St. Leo University, primeira especialista do Brasil na síndrome do trauma religioso, decide falar, o castelo inteiro da mentira cristã treme, porque ela vem com conhecimento, com experiência e com moral, enquanto os líderes religiosos só vêm com grito, ameaça e interpretação forçada de versículo. A religião usa o medo como combustível, porque sem medo ela perde tudo. O cristão fanático não é devoto, ele é refém. Ele não obedece porque ama. Ele obedece porque teme castigo, inferno, demônio, punição divina e todas as outras ameaças inventadas para manter gente adulta em estado emocional infantil. Aline expôs esse processo com clareza brutal, mostrando como o dogma infantiliza, paralisa e transforma pessoas inteligentes em dependentes emocionais de figuras de autoridade que manipulam, mentem e lucram sem qualquer vergonha. Essa dependência não aparece só no templo. Ela se espalha para a vida inteira. Gente com medo de decidir sozinha, de pensar por conta própria, de discordar, de viver sem pedir permissão ao líder religioso. O trauma religioso cria adultos com alma de criança. E isso não é acidente, é projeto. Olha, a igreja precisa de dependentes, não de críticos. Precisa de submissos, não de livres. Precisa de medo, não de clareza. E por isso, os mercenários da fé fazem de tudo para manter o público ignorante, inseguro, assustado e, assim, emocionalmente quebrado. Uma pessoa forte não se ajoelha. Uma pessoa crítica não cai em golpe teológico. E uma pessoa consciente, sinceramente, não enche bolso de pastor. E é por isso que esses líderes religiosos, desonestos intelectuais, manipuladores, mentirosos e, olha, completamente cínicos, escondem informação, distorcem história, inventam doutrina e repetem as mesmas ameaças infantis de sempre. Eles sabem que, se o povo abrir o olho, o negócio deles acaba. Aline mostrou com cada palavra que o trauma religioso é real, profundo e estruturado. E essa revelação é perigosa para quem lucra com a fé. O sistema inteiro depende do silêncio. Depende da culpa. Depende da ideia de que questionar é pecado. Depende de manter as pessoas com medo da própria mente. Olha, essa estrutura de manipulação, ela se infiltra em tudo, sabe? Tá na escola, quando professores evitam certos temas por medo das famílias religiosas. Tá na política, onde líderes evangélicos transformam o púlpito em palanque. Tá nas eleições, onde o voto é arrancado na base do pavor. Tá na televisão, onde pastores compram espaço para enganar uma massa vulnerável. E tá nas famílias, onde pais acabam reproduzindo ameaças que traumatizaram eles próprios. O dogma cristão, ele não só atrapalha o país, ele trava o progresso, deseduca, desumaniza e cria gerações emocionalmente feridas. Quem domina pelo medo, sinceramente, não quer futuro, quer domínio. E quem lucra com a culpa, não quer uma sociedade livre, quer um rebanho obediente. Então, se você chegou até aqui, precisa entender. A libertação começa quando você admite que foi enganado. Não como culpa, mas como uma tomada de consciência, sabe? A culpa é deles, não sua. Eles te ensinaram a ter medo de tudo, de Deus, do mundo, do corpo,
do pensamento, do diferente, do conhecimento. Ensinaram você a desconfiar da razão e confiar cegamente em gente que nunca viveu a vida que mandam você viver. Ensinaram que autonomia é rebeldia, que crítica é pecado, que liberdade é afronta. Mas você não nasceu para ser manipulado, nem para ser infantilizado. Você nasceu para pensar. E pensar é ato de rebelião num país dominado por religião. O que a Aline trouxe aqui hoje é munição para quem quer romper esse ciclo. É ferramenta para quem quer recuperar a própria mente. É prova de que o trauma religioso não é invenção de ateu militante. É uma ferida nacional que precisa ser tratada com seriedade. O que a igreja chama de fé, muitas vezes, é só medo disfarçado. O que ela chama de propósito, muitas vezes, é só manipulação emocional. O que ela chama de milagre, muitas vezes, é só mentira conveniente. E o que ela chama de ovelha, na prática, é só gente que foi quebrada até parar de reagir. Eu agradeço a cada pessoa que ficou até o fim, não como bajulação, mas como reconhecimento de que você está aqui porque quer entender, quer crescer e quer se desvincular das narrativas que te fizeram mal. Então olha, você faz parte de uma luta intelectual que não é nada simples. É uma luta contra séculos de mentira, contra mercenários da fé que sinceramente nunca vão largar o osso voluntariamente. E também contra manipuladores que dependem da ignorância do povo para continuarem no topo. Então eu peço, de forma direta e firme, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com força. Compartilhar isso é um ato de enfrentamento contra o sistema religioso que mantém milhões de brasileiros no medo, na culpa e na submissão. Cada vez que você divulga, você ajuda a romper o ciclo. Cada vez que você espalha esse conteúdo, você enfraquece os desonestos intelectuais que dominam pelo terror psicológico. Essa batalha não se vence sozinho. A gente precisa se unir, se fortalecer e continuar expondo cada mentira, cada manipulação, cada mecanismo de controle que a religião usa para manter o povo abaixado. Você é parte disso agora. Não recua. Não silencia. Não volta para a gaiola mental de onde você saiu. A luta continua. Até o próximo vídeo.